Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui partilhando a santa liturgia da palavra de hoje. A liturgia da palavra de hoje nos é extraída da primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 20. O Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 55 ao 59. E o salmo é o Salmo 116 ou 117, dependendo da sua tradução bíblica. Recapitulando, o Evangelho é de São João, capítulo 6, versículo 52 ao versículo 59. O Evangelho de hoje nos traz a seguinte narrativa. Os judeus discutiam entre si como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer. Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças e paz, amados irmãos. Hoje eu queria trazer a nossa meditação o homem sem Jesus versus o homem com Jesus. É o homem longe de Jesus. Este homem longe de Jesus nós podemos ver na primeira leitura de hoje. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem religioso, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo mestre na lei, era um homem extremamente perigoso, extremamente violento, extremamente prepotente naquilo que iria fazer. Um homem colérico, um homem que inspirava, como a primeira leitura de hoje diz, inspirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote e foi lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém, preso, os que encontrasse pelo caminho que seguisse a Jesus Cristo. Eu fico imaginando esse homem entrando nas casas, junto com os soldados, de maneira truculenta, agredindo as pessoas, puxando as mulheres pelos cabelos, puxando os homens pelas roupas, esbofeteando homens, mulheres e até crianças. Eu fico imaginando esse homem amarrando essas pessoas e colocando sobre uma carroça
e trazendo essas pessoas para prendê-las. E essas prisões não é como as que nós conhecemos hoje, que muitas delas têm praticamente tudo o que se precisa para viver de maneira até razoavelmente bom. Lógico que eu estou falando aqui de prisões para pessoas importantes, pessoas que têm um grande nome, políticos e outros. Mas comparando com as prisões de hoje, as mais cruéis que seja, aquelas prisões onde Paulo colocava os cristãos era ainda pior, porque não tinha energia, era escura, eram frias. Aquelas prisões, se a pessoa permanecesse muito tempo nela, por elas serem úmidas, elas causavam doenças como a lepra e como outras doenças contagiosas. Eu queria que você pudesse entender, mesmo a pessoa estando dentro de uma religião, se ela não tiver tido um encontro pessoal com Jesus, ela será extremamente violenta, ou arrogante, ou prepotente, ou no mínimo vaidosa. E a vaidade é a chave para todo o pecado. O apóstolo Paulo não queria nem ouvir falar do nome Jesus. E fazia questão de torturar, de ferir, de machucar a qualquer um que falasse nesse nome. Este era o homem sem Jesus, Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo de Tarso. O homem sem Jesus era terrível, truculento. Mas no caminho de Damasco, como você pode ver na figura aí, ele cai do cavalo a ver uma grande luz. E essa luz vem do Cristo crucificado. Essa luz, melhor dizendo, é o próprio Jesus crucificado. Pois Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E Paulo, mesmo dentro da religião, estava andando em trevas, meus irmãos. E depois que Paulo vê essa grande luz e ouve aquela voz de Jesus, eu fico imaginando aquela voz como voz de um trovão, a ponto de Paulo reconhecer e dizer: quem és, Senhor? E Jesus gritava: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados irmãos, Jesus e a igreja é um só. Paulo perseguia os cristãos e Jesus chega a dizer: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Porque Jesus mesmo disse: todas as vezes que tu fizeres algo a um desses pequeninos em meu nome, é a mim que tu estás fazendo. Todas as vezes que tu deres um copo de água a um desses pequeninos, é a mim que tu estás dando. Então Paulo perseguia Jesus na pessoa daqueles seus discípulos que o seguiam. E o homem sem Deus é capaz de fazer coisas terríveis. O homem sem Deus é incapaz de crer. E o evangelho de hoje nos fala disso. Quando os judeus começaram discutindo entre si, os judeus que eram religiosos também, que eram observadores dos 10 mandamentos da lei, começaram a discutir entre si como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer. Eles falavam a respeito de Jesus quando dizia: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, assim como Paulo, um homem sem Jesus, era truculento, violento, os judeus, também sem Jesus, eram incrédulos. Paulo também não acreditava em Jesus, os judeus também não acreditavam em Jesus.
E o homem religioso, por mais que ele fale de Jesus, por mais que ele diga que pregue o evangelho, por mais que ele diga que é um anunciador da boa notícia, se ele não tem um encontro pessoal com Jesus, se a luz de Cristo não ofuscar os seus olhos da sua antiga vida e não for imposto sobre ele as mãos do próprio Jesus por intermédio de alguém, para que os seus olhos sejam abertos, para que as escamas caiam dos seus olhos, ele viverá como Paulo viveu, ele viverá como os judeus viviam. Mas quando a luz de Cristo brilhar sobre ele, ele poderá fazer aquilo que Paulo fez e dizer aquilo que Paulo disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois a minha vida na carne eu entrego nas mãos de Cristo. O apóstolo Paulo, depois de ter um encontro com Jesus, ele pôde dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou. Tem até uma canção que diz: pela graça de Deus eu sou quem sou. Pela graça de Deus eu sou quem sou. Meus amados irmãos, somente a graça de Jesus, somente a graça de Deus pode nos levar a conhecer verdadeiramente quem é Jesus e conhecer esse mistério que a liturgia da palavra vem insistentemente falando conosco. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É Jesus insistentemente falando na sinagoga em Cafarnaum. Jesus dentro da sinagoga dos judeus. Jesus sendo judeu, Jesus insiste para os judeus: eu sou o verdadeiro pão do céu. Meus amados irmãos, o homem sem Jesus permanece na carne, na concupiscência, nos desejos oportunos e inoportunos dos prazeres da carne. Mas o homem que encontra Jesus, os seus olhos se abrem porque ele viu uma grande luz. E ele é livre porque Jesus mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por isso, peçamos a graça hoje de dizer ao Senhor: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Naquilo que eu vivo segundo a carne, naquilo que eu tenho buscado segundo as minhas concupiscências, as minhas paixões inclinadas para o mal. Tira as escamas dos meus olhos e faz com que eu dê um grande mergulho na tua luz, para que eu possa ser retirado das trevas do pecado, para que eu possa ser retirado das trevas que as paixões desordenadas nos têm mergulhado. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, dai-me a graça de poder dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, peça ao Senhor a graça de contemplar a sua luz e poder ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Dá uma curtida no canal, se inscreva também no canal, compartilhe os vídeos e vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso.